Ho, ho, ho! Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos tentar fazer um programa natalino, com um evento ufológico acontecido numa época de Natal. Não é mesmo, Sr. Ufojek? Exatamente, Mr. PH. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Natal é uma data mágica, né? Sabe que Natal é a data em que alguém muito importante para a humanidade, com as iniciais JC, veio ao mundo, né? Sim, sim. Pessoa extremamente importante para todos nós e, modéstia à parte, também bonitão, fala bem, conhece muito de ufologia. É o JC, o Jackson Camargo? Ah, a gente tá falando de Jesus Cristo. Chega, cara! Que dia que é o seu aniversário, Jackson? Pois é, dia 25. Olha que merda, hein? É mesmo? Só ganhava um presente, a maior frustração da minha vida. Caramba, ó, galera, tá escutando então. Feliz aniversário pro senhor Ufojek. Aí, ó, tá vendo? Valeu. Tamo junto, então a comemoração se tornou dupla, episódios de aniversário. Mas vamos lá, tirando o seu aniversário, que foi o acontecimento mais importante das últimas décadas, qual outra coisinha que aconteceu também no dia 25 de dezembro? O caso da floresta de Rendlesham, lá em Suffolk, na Inglaterra. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Então é isso aí. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos saber de alguma coisa que aconteceu no dia do aniversário do Jackson. Marcas de pouso: Bambi, OVNI triangular, pozinho de borboleta, aposentadoria por abdução. Acredite se quiser. Ô Jackson, antes da gente entrar no dia do seu aniversário aí desse caso, tem um relato aqui de uma pessoa que gosta um pouquinho de ufologia também, tá tentando escrever um livro ali, tô dando uma força pra ele, e eu acho o relato dele interessante. Vamos dar uma escutada. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Então, PH, vou compartilhar com você o meu avistamento. Avistamento é o que a gente chama de avistamento de contato imediato do 0 grau. O que é isso? Foi simplesmente uma luz. Não vi a forma da nave, não estava próximo, não houve uma interação com o tripulante daquela nave, então é um 6-0. Mas é um 6-0, assim, que não é terrestre. Foi em 1982, eu tinha 8 anos de idade, morava no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, num condomínio chamado Barra Mares. Naquela época, início dos anos 80, a Barra da Tijuca era praticamente despovoada. A gente não tinha tantos prédios como tem hoje. Tinha uma visão linda e clara das montanhas que cercam a Barra, da praia da Barra. E eu tava brincando, eu sei que era noite, antes de 8 horas da noite, porque às 8 eu tinha que estar em casa. Eu morava num condomínio fechado, mas eu tinha que estar em casa às 8 horas da noite. Eu tava brincando com meu irmão e com os amigos. E eu vi no céu uma luz vermelha, surgiu do nada. E foi descendo, até chegar
próxima ao nariz do gigante adormecido, que é ali, a Pedra da Gávea, onde o pessoal pula de asa delta. Então essa luz vermelha se aproximou do nariz do gigante e desapareceu. Algum tempo depois, eu não sei quanto tempo depois, essa luz reapareceu, acendeu, quando estivesse subindo. E à medida que ela subia, ela ia ficando maior. Agora, eu não sei se era maior por causa do brilho dela, que realmente ficou muito mais forte, ou porque realmente ela ficou maior. E essa luz foi subindo lentamente. De repente, ela fez um movimento de pêndulo por 3 vezes. Foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Na terceira vez, ela disparou pro espaço e desapareceu. Eu tinha só 8 anos de idade, mas eu sou filho de piloto da Força Aérea Brasileira. Até aquele momento, no Rio de Janeiro, até eu me mudar para o Rio de Janeiro em 82, eu havia vivido em bases militares, bases aéreas. Então, mesmo com 8 anos de idade, eu sabia o que era um avião, o que era um helicóptero, tinha noção básica disso. E não existiam os drones, não existiam os satélites que a gente tem hoje. E eu te garanto que aquilo que eu vi naquela noite não era um avião, não era um helicóptero, não era um balão. Nada até hoje consegue replicar, me fazer ver que aquilo que eu observei naquela noite podia ter uma origem terrestre. Então, é essa minha experiência, meu avistamento, que não foi a partir daí que eu comecei a gostar de ufologia, eu já gostava, mas certamente atiçou ainda mais a minha curiosidade sobre o fenômeno ufológico. É isso. Um abração pra todo mundo aí, cara. Até mais. Eu sempre falo com todo mundo que, às vezes, todo mundo nasce cético, todos os episódios eu falo isso. Mas tem, às vezes, na vida alguma coisa assim que te dá aquele gatilho, que vira aquela chavinha e você fala assim, opa, tem alguma coisa a mais. É o caso do Tiquete. Ele já gostava de ufologia, até porque ele é filho de militares da Força Aérea ali. Ele já contou histórias assim que ele já foi no arquivo lá, encheu tanto o saco do pai dele, que o pai dele levou ele pro arquivo lá pra ele fuçar e procurar casos ufológicos. E na época dele lá não tinha celular, essas coisas, ele ficou anotando tudo o máximo que ele podia. Mas esse avistamento dele, cara, foi meio que, tipo assim, virou a chavinha dele pra, tipo assim, pô, eu tô vendo alguma coisa ali que não tem explicação. E daí a pessoa começa a se embrenhar em pesquisa e tá aí onde tá hoje, sacou? Um dos maiores ufólogos do Brasil. Quantas pessoas não têm um avistamento assim, Jackson, também? Pois é, né, PH? Tem muitas pessoas que têm avistamentos muito interessantes. Às vezes a pessoa até ela era cética, até meio que zombava do assunto, não acreditava, e de repente tem uma experiência como essa do Tiquete. E muda completamente os parâmetros, né? Muda o modo de ver todo esse fenômeno e muitas vezes acaba se tornando um estudioso do assunto, né? A ponto de fazer pesquisas, ir a campo, investigar, viajar atrás do fenômeno, escrever livros, né? Tem muitas pessoas assim dessa forma, né? Com essa história, né? Sim, o interessante também do relato dele é que, pela época ali, igual ele falou, não pode ser drone nem nada, e ele conhecia avião, helicóptero, porque ele estava no meio militar. Então, reforça mais ainda que o que ele viu não era uma coisa comum. Hoje em dia é muito fácil eu falar que a pessoa viu um balão, viu um drone e tal, porque isso aí é comum hoje em dia, mas naquela época não era. Pois é, né? É interessante que, às vezes, você entra nos vídeos atuais de ufologia e o pessoal fala, é CGI, é drone, é Starlink. Então, essa história de OVNI não existe, né? Tá, mas e os casos mais antigos, né? Em que, uma época que não existia nada disso e os casos aconteciam da mesma forma, né? Então, os casos antigos têm um valor enorme, né? Porque eles não podem ser explicados como são alguns casos hoje, né? Pois é, os casos mais antigos eles merecem uma atenção especial porque não tem essa explicação porqueira que tem hoje em dia. Mas enfim, agradecer muito o Tiquete, o relato dele, e aproveitar para fazer um jabá para ele. O Tiquete está lançando. Aliás, eu acho que ele está relançando, né, Jackson? Porque estava Isso. esgotado antes, o Uhum. Tipologia Alienígena. É relançamento. Pois é, relançamento. E dessa vez, cara, é todo colorido. São 300 páginas, todo colorido, super ilustrado. O Guia da Tipologia Alienígena. Tá num preço excelente, tá? Se eu não me engano, o Tiquete colocou um cupom de desconto lá, sai por menos de R$ 50 o livro. É imperdível. Final de ano aí, então eu vou fazer um jabazinho pra ele. Vou deixar na descrição do episódio o link para quem quiser comprar o livro lá do Tiquete. Tipologia Alienígena, todo colorido. Fechou? Muito bom. Bora pro nosso caso? Bora lá. About 5 feet away, about 3.5 feet off the ground.
I've got some more, but no. There's a round abrasion on the tree about 3.5, 4 inches in diameter. It looks like it might be old, but strange as a crystalline pine sap has come out that fast. Vamos lá, Jackson. O que aconteceu nesse dia aí pra atrapalhar o seu aniversário e desviar o foco da atenção do seu dia? Bom, nessa época de Natal, lá em Suffolk, na Inglaterra, ocorreram uma série de avistamentos ali ao longo de alguns dias e que impressionou os militares dos Estados Unidos que estavam operando 2 bases que eram originalmente da Força Aérea lá do Reino Unido. Então, nessa época, a Força Aérea dos Estados Unidos usava a base de Woodbridge e a base de Bentwaters, que ficavam ali perto da cidade de Ipswich. E aí, então, em dezembro de 1980, ocorreram esses avistamentos. E eles tiveram uma importância tão grande na comunidade ufológica lá da Inglaterra, que ele acabou sendo conhecido como o caso Roswell da Inglaterra. Todo país tem um caso Roswell local, né? Isso, todos têm. E esse não poderia deixar de ser, né? Foi um caso extremamente interessante. Você tem o relato conciso das testemunhas, várias testemunhas, inclusive. Você tem documentos oficiais. Você tem também os céticos querendo botar água na cerveja dos ufólogos. Sempre tem também. Sempre tem, né? Sempre tem. Então é um caso bem interessante pra gente conhecer. Pois bem, então como é que foi que aconteceu tudo? Então o caso, ele aconteceu na floresta de Rendlesham. E a floresta de Rendlesham, ela é colada com a base de Woodbridge. E aí, então, na noite de 25 para 26 de dezembro, vários militares viram o que parecia ser um objeto luminoso descendo do céu em direção à floresta. E aí os militares acreditaram que inicialmente era um avião com problemas. E aí, então, eles pediram autorização ao comando para ir investigar o que seria que tinha caído do céu. Até porque, naquela base ali, havia aviões militares com capacidade de ataque nuclear, e havia bombas nucleares ali. Então era uma base estratégica, né? Porque naquela época ainda tinha Guerra Fria e tudo. Então era algo estratégico ali para eles, né? Então, algo estranho assim deveria ser investigado. E os militares entraram lá na floresta e foram atrás. E aí, curioso que quando eles chegaram próximo ao local, eles viram que havia algo luminoso, eles viam o brilho daquilo por entre as árvores. E aí eles começaram a se aproximar cada vez mais e perceberam que esse objeto mudou de posição. E em dado momento, esse objeto se elevou, ocorreu uma espécie de fenômeno luminoso e eles observaram 3 luzes acima da floresta, e essas luzes começaram a fazer movimentos erráticos. Isso testemunhado ali pelos 5 militares. Só que houve outros avistamentos ali na região, né? Você tem, por exemplo, um militar chamado John Burroughs, que era aviador ali da base aérea, e ele estava de veículo ali nas proximidades, a 1,6 km desse local ali onde supostamente o objeto pousou. E ele falou que o carro dele, naquele momento, havia dado pane. O motor parou, a eletricidade lá, o farol parou, e ele ficou lá tentando ligar, né? Nesse meio tempo em que ele estava tentando ligar o veículo dele e os faróis, passou um objeto luminoso que entrou por uma janela lateral do veículo e saiu pela outra, atravessou o veículo. E quando esse objeto passou, o veículo funcionou. Ele voltou a funcionar, mas daí quando o objeto desapareceu, o veículo desligou de novo. Teve um outro militar que estava próximo ao chamado portão leste da base e que observou um objeto meio triangular de aproximadamente 9 metros de comprimento passando ali sobre a região. Inicialmente ele viu uma luz e com a aproximação ele viu a forma estruturada de um objeto metálico. E os caras que estavam na floresta também descreveram um objeto metálico, só que triangular, do jeito como eles puderam observar. E teve um deles chamado Jim Penniston. Como eles se separaram na floresta, então alguns deles viram a partir de outros pontos de vista, né? E esse Jim Penniston, ele falou que ele chegou até uma clareira e havia esse objeto triangular pousado nessa clareira e ele chegou a tocar nesse objeto. E depois o objeto decolou e foi embora. E daí então, enquanto isso estava acontecendo, os militares ouviam um barulho estranho.
que eles não sabiam identificar de onde era, e eles perceberam que os animais de uma fazenda próxima, que tinha ali do lado da base, começaram a se agitar. Eles estavam muito agitados e fazendo muito barulho também, porque estavam incomodados com alguma coisa. E acharam isso tudo bastante estranho. E aí uma coisa interessante é que eles tinham, na ocasião ali, eles tinham um rádio comunicador, que funcionava em 3 faixas, eles tinham lanterna, óculos de visão noturna e um contador Geiger. E nesse momento em que eles estavam vendo essa luz, os aparelhos começaram a dar problema. Apenas o óculos de visão noturna que estava funcionando normalmente. O rádio ele estava funcionando de forma intermitente, com muita interferência, as lanternas não estavam funcionando, e aí eles perceberam esse problema, né? E daí mais tarde eles voltaram para a base e comunicaram então a polícia de Suffolk, que foi até o local ainda de noite, fez uma investigação ali e não conseguiu identificar o que tinha acontecido. No dia seguinte, então, os militares voltaram até o local e perceberam que havia marcas no solo. Havia 3 marcas na mesma clareira onde o objeto tinha pousado. Isso indicava que o objeto havia pousado ali, né, com um trem de pouso, alguma coisa assim. E aí chamaram a polícia de novo. Só que daí a polícia foi ali até o local e declarou que aquelas marcas eram marcas de coelhos. Que coelhos haviam causado aquelas marcas, e daí não poderia ser associado a nave nenhuma, né? E aí eles quiseram explicar o caso também, as luzes, como sendo luzes de um farol que fica ali a 8 quilômetros de distância, na costa, né, da Inglaterra. Tem que ser muito criativo pra aceitar essas desculpas deles, né? Ah, PH, você vai ver a criatividade daqui a pouquinho. Você vai ver a criatividade. Já chegaremos nesse ponto. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. E aí, então, os militares, eles redigiram relatórios, né, relatando o que eles tinham presenciado e enviaram pro Ministério da Defesa. E aí, ficou por elas, né, ficou por isso aí mesmo. Só que daí os ufólogos começaram a questionar, né, eles ficaram sabendo do caso e começaram a questionar o Ministério da Defesa e tudo. E o caso ficou meio que em banho-maria ali por alguns meses, né, não se falou mais sobre esse caso por algum tempo. Só que daí depois, poucos anos depois, as informações começaram a vazar. A Georgina Bruni, que era uma ufóloga e jornalista lá da Inglaterra, ela escreveu um livro chamado Você Não Pode Contar às Pessoas. E ali ela publicou a fotografia do local de pouso, tirada na manhã seguinte ao avistamento. Foto feita pelos próprios militares, já mostrando a marca de pouso. E aí então, nesses anos seguintes, começaram a surgir as informações, né? Surgiram essas informações a partir dessa pesquisadora. Depois, pouco tempo depois, surgiu uma fita, uma gravação de 17 minutos que os militares haviam feito na própria clareira onde eles viram o objeto. No mesmo momento em que eles estavam ouvindo o objeto, vendo o objeto, né? E ouvindo os sons estranhos. Tem isso gravado? Tem isso gravado, em áudio. E você tem esse áudio? Eu tenho esse áudio. Então você sabe que vocês vão escutar esse áudio, né? Não vão, não. Porque o áudio está em inglês. Mas sabe aonde vocês encontram esse áudio? Legendado em português? No canal Fenômeno. Porém, esse áudio legendado está exclusivo para os membros do canal, os assinantes do canal. Aí sim, então, ó, quem quiser ver esse áudio, tem uns barulhos lá que eles gravaram também? Tem bastante coisa lá interessante. Aí, ó, então quem quiser, tá feito o convite, se torne membro lá do canal Fenômeno e acesse esse material inédito, que o Jackson vai começar a colocar muita coisa lá pros membros, hein? Então vão lá, aproveitem agora, você tem um motivo pra dar uma forcinha a mais pro Fenômeno. Isso aí, a gente agradece. Muito bem. E aí, então, em 1983 surgiu essa gravação. Nos anos seguintes foram sendo liberados alguns documentos pela Lei de Liberdade de Informações, inclusive o relatório do próprio Coronel Halt, que era o subcomandante da base que estava liderando a equipe na floresta. Só que daí os ufólogos começaram a questionar as testemunhas e outras pessoas da base. E aí se percebeu que alguns militares estavam negando a história.
Por exemplo, o Ted Conrad, que era o comandante da base, ele criticou o relato dos militares que estavam confirmando o avistamento. E ele declarou que ele mesmo não viu nada, não viu nenhuma prova dessas observações e criticou os militares que estavam falando disso, falando que eles tinham envergonhado a base e tudo. Enfim, um discursinho para tentar desmotivar as testemunhas, né? E isso evidencia um jogo de acobertamento dos militares do governo dos Estados Unidos e da Inglaterra, no sentido de acobertar esse incidente ufológico. E isso se observa também na questão da documentação, porque as documentações liberadas, inicialmente, são documentações simples, com pergunta do público, da população civil, ufólogos e jornalistas questionando o incidente. Mas os relatórios mesmo de avistamentos, esses demoraram mais para sair. E só saíram porque a lei estava obrigando a liberação desses documentos. Agora tem uma informação interessante que circula em relação a esse caso, é que alguns militares da base tinham câmeras. E com essas câmeras fizeram registros em vídeo do fenômeno. Existem vídeos disso aí? Não. Não existe ou não soltaram? Então, se isso foi registrado, se isso foi gravado, filmado, esses registros nunca foram tornados públicos. É tipo os vídeos da Operação Prato. Mais ou menos isso, né? Não foi tornado público isso aí. E aí, depois, com o tempo, né, os céticos começaram a atacar o caso e arranjaram as mais diversas explicações. Explicações, assim, até um tanto... criativas? absurdas, muito criativas. Por exemplo, o ruído que os militares ouviram na floresta, que eles não puderam identificar, os céticos falaram que aquele ruído era o ruído de veados mutjak, que viviam naquela floresta. Botaram a culpa no Bambi. Só que veja, os militares ali estavam há anos trabalhando naquela base que fica colado do ladinho, a poucos metros da floresta. Será que eles nunca ouviram esse tipo de barulho desses animais? Por que só foi ouvido naquela época e depois nunca mais? Sabe uma coisa que me deixa muito chateado quando a gente vai conversar um caso e você vem me dar as explicações dos céticos? Eles tratam todo mundo como idiota. Exatamente. Os céticos, eles se acham muito inteligentes pra explicar o caso, mas acham que todo mundo, principalmente os testemunhas, são idiotas. Porque, me desculpa, um cara que tá ali na base servindo há não sei quanto tempo não vai conhecer um animal que provavelmente eles já viram e ouviram várias vezes ali? Pois é, e teve um momento do avistamento que os militares, eles viram o objeto, assim, a curta distância, e esse objeto decolou, houve um fenômeno luminoso, e daí eles viram de 3 a 5 luzes pequenas, que foi uma das luzes que passou no veículo lá do John Burroughs, inclusive. E aí um dos céticos falou que aquelas luzes eram estrelas. Só que as testemunhas foram bem enfáticas, eles falaram que essas luzes ficaram pairando na região por 3 horas. Quando você observa uma estrela no horizonte, acima da linha do horizonte, por exemplo, depois de 3 horas ela já mudou de posição. Já vai ter uma variação ali de uns 45 graus, talvez. 30, 45 graus de variação no céu, de posição. E os militares ali falando que não houve essa variação. Ô, Jackson, você me desculpa, mas olha só, estrela é quando você vê uma luzinha lá no céu e tal, você pode confundir com uma estrela. Beleza, eu entendo. Eles viram o negócio no meio da floresta, no meio das árvores, zanzando ali, passou dentro de um carro, um cara encostou a mão num negócio desse. Vai falar que é estrela? Pois é, e outra, eles são militares, eles são aviadores, são militares da Força Aérea dos Estados Unidos. Se eles não conhecem o céu, eles estão na profissão errada, eles não aprenderam nada no exercício da profissão. Porque os militares antigamente, agora não tanto, os aviadores não dependem tanto, mas antigamente eles tinham que conhecer, eles tinham que saber se orientar pelas estrelas. Sim, tanto os navegadores marítimos quanto aéreos, é a navegação pela estrela, exatamente. Se você olhar, os aviões hoje, por exemplo, você pega um Boeing, você só tem, na frente do Boeing, só tem aquelas janelas lá dos pilotos, né, na frente e dos lados ali, pro piloto se orientar. Mas antigamente, num Boeing 727, por exemplo, você tinha 2 janelas superiores que permitia que o piloto observasse as estrelas para orientação. Havia isso nas janelas dos Boeings antigos, justamente para que eles se orientassem pelas estrelas. Aviões da Força Aérea dos Estados Unidos tinham... A parte da frente, ela era muito mais ampla do que é hoje, justamente porque eles tinham que ter essa noção. E aí o cara vem dizer que os caras não sabem reconhecer estrela no céu, cara. Não, mas o pior de tudo é que eles juntam tanto de desculpa esfarrapada pra tentar fazer sentido. O barulho que eles ouviram era do Bambi, os buracos no chão foram coelhos, o que eles viram foi estrelas. Juntou isso tudo aí, deu essa conjuntura toda, essa coincidência de tudo acontecer junto, pra eles poderem ver isso. Bacana, né?
Okay, stop. Right on. Hey, this is Erie. This is strange. Erie, somebody want to look at the spots in the ground? Whoops, watch your nose. We're walking all over the park here, please, sir. Okay, let's step back and not walk all over it. Come back here, somebody put a beam on them. But you're going to have to be back 10 or 15 feet. You see it? Okay, fine. Okay, lights off. He took this long, the doc. What do you think about the spot? Ô Jackson, sobre o que eles viram, muitas pessoas avistaram luzes zanzando ali, mas o relato mais consistente que a gente tem foi das pessoas que estavam na floresta e viram um objeto metálico triangular, com luzes embaixo. Será que essas luzes se separavam e se reuniam num objeto de formato triangular? Ou existia um objeto triangular e essas luzes menores saíam desse objeto? Olha, eu acredito nessa segunda opção, que é o que a gente geralmente observa no fenômeno ufológico, né? Você tem um objeto maior e desse objeto maior saem objetos menores. Entretanto, existem casos também em que o objeto se separa, se divide em outras partes aí e cumpre determinadas tarefas, né, ao interesse deles. E aí a gente estava falando sobre criatividade, né, dos céticos. Os céticos falaram que a luz que os militares estavam observando era do farol de Oford Ness, que fica a 8 quilômetros da borda da floresta. Só que veja, aí você tem vários poréns nessa história. Os militares, eles falaram que as luzes que eles observaram estavam dentro da floresta, entre as árvores, e não além da floresta. Isso por si só já derruba o argumento dos céticos, né? Só que existe um outro detalhe. Os militares, eles relataram luzes na cor vermelha, amarela, azul e branca. E o farol só emitia cor branca. O farol não poderia emitir cor vermelha e nem cor azul, porque elas estão no limite da percepção do olho humano. Isso causaria alguns problemas de percepção. Então não poderia ser usado essas cores, que foram relatadas pelos militares. Mas algum cético não poderia colocar a hipótese que a luz do farol bateu em pozinho de asa de borboleta colorida e deu esse efeito e os militares viram, não? Eu não duvido, não. Vindo dos céticos, eu aceitaria total isso vindo deles. Eles iriam falar uma besteira dessa, com certeza. Não, e outra coisa, o objeto é triangular, né? Tem isso também. A ponta do farol é redonda. Pô, e teve um cara que encostou no negócio. Você vai encostar na luz? Tá, não duvido, a gente já falou de luz sólida aqui, mas pô, ele encostar na luz? Não, é que, PH, o braço do militar tinha 8 km de extensão, PH. Ah, era o Red Richards, era o Senhor Fantástico. Isso, o Senhor Fantástico. Aí ele tava ali na floresta, daí ele esticou a mão foi esticando 8 km até encostar no farol. Assim que ele pode encostar, entendeu? Ah, tá explicado. Os céticos explicam tudo, tá vendo? A gente tá perdendo nosso tempo aqui. E aí, 2 dias depois, os militares foram até a clareira com um contador Geiger e fizeram medição dentro e fora das marcas. Fora das marcas, a radiação era normal. Dentro das marcas, a radiação era mais que o dobro do índice normal de radiação. Certamente os céticos vão falar, né? Não, o esquilo, o coelho era um coelho radioativo, né? E tudo. Às vezes eles fugiram da usina do Sr. Burns ali perto e pronto. Provavelmente. Mas não foi a única explicação. Teve uma outra explicação que diz que um policial... não vai me dizer que era uma pegadinha de alguém. Pegadinha. Nossa, sério, sempre tem uma pegadinha. Nossa. E aí, então, tem uma teoria que eles criaram, dizendo que um policial ali da região, chamado Kevin Conde, ele modificou as luzes da viatura dele e ele começou a trafegar pela floresta. E esse trafegar pela floresta confundiu os militares. Os militares teriam sido enganados por esse policial. Cara, sem comentários, né? Sem comentários. Como é que vai enganar militar que está acostumado no seu trabalho ali, que faz monitoramento da base? É uma base extremamente importante, uma base de segurança, né? Uma unidade de segurança. Eles tinham que estar alerta ali o tempo todo, repelindo qualquer tipo de invasor. Me lembrou a desculpa que deram lá pro Lone Zamora. Então. Mesma coisa. Mas não foi a única pegadinha inventada para explicar esse caso. Teve uma outra pegadinha que envolveria a SAS. SAS é uma unidade de elite
lá da Inglaterra que faz operações em campo inimigo, né? Então, ações de sabotagem, assassinato, resgate de pessoas, por exemplo, é essa unidade de elite. É como se fosse a Força Delta da Inglaterra, né? E aí, então, nessa outra explicação surreal que eles inventaram, a SAS, em determinado dia, resolveu testar as defesas da base. E aí eles teriam saltado de um avião sobre a base, todos vestidos de preto, inclusive com paraquedas preto, pousado ali na região da floresta. Só que nesse processo de descer de paraquedas, eles teriam sido captados pelos radares e teriam sido capturados. Daí foram capturados, foram interrogados, foram torturados, inclusive, e depois foram liberados. E aí a SAS quis fazer uma vingança, né? Esse fato teria ocorrido em agosto de 1980. E aí, então, em dezembro, depois do Natal, eles resolveram repetir a operação, saltaram lá de novo, dessa vez tomando maiores precauções, e instalaram luzes na floresta e colocaram uma pipa com LED, com lâmpada, para enganar os militares. E aí teria sido feita uma pegadinha em forma de vingança. Watch, straight ahead off my flash right there. Sir. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. So, can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. You'll see out maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm gonna switch off. Ô Jackson, quando a gente começou a planejar a gravação desse caso, eu cheguei numa informação que um dos militares que teve o contato mais direto com o OVNI, ele desenvolveu problema de saúde e ele acabou sendo afastado. E ele tentou receber indenização e aposentadoria pelo exército inglês, mas foi negado para ele, porque ele alegou que o que aconteceu com ele, a saúde dele, ficou ruim por causa do contato com o OVNI. E como eles não admitiram a existência do OVNI, negaram o pedido para ele. Você sabe dessa informação? Sim, o John Burroughs é aquele que estava no veículo, né? E o OVNI atravessou pela janela do veículo. Então ele esteve muito perto e ele esteve também no local onde o objeto pousou, onde havia aquela radiação detectada, né? Uhum. Então ele realmente, pelo relato dele, ele foi exposto a índices de radiação. E aí ele tentou negociar um benefício, né? De saúde lá, né, nos Estados Unidos, para tratar o problema que teria surgido em decorrência dessa exposição à radiação. Só que, ao que parece, o pedido foi negado, né, pelas autoridades dos Estados Unidos, e aí ele não pôde contar com essa ajuda, né, do governo. É porque agora que eu tô lembrando que eu acho que ele tentou fazer o custeio desse tratamento pelo exército inglês. E o exército inglês se negou porque a alegação dele, falaram que ele era louco, né? Pois é, e essa postura do governo dos Estados Unidos tem vários aspectos, né, se a gente for ver. O negar um recurso desse solicitado pela vítima ali no caso, tem a ver com o acobertamento, pois se eles conferem um benefício desse a uma pessoa que teve um avistamento ufológico, meio que por tabela, confirma o avistamento ufológico. Sim, eles estão admitindo que o fenômeno é real. Eles estariam admitindo a realidade do fenômeno. Então, eles negariam. E, além disso, tem um aspecto econômico, né? Eles não vão querer pagar algo que talvez eles não tivessem culpa, né? Porque o problema que eles tiveram, que o cara teve, foi em decorrência da exposição à radiação de um OVNI, não de um objeto da Força Aérea, né? Se bem que ele estava no exercício do dever. Então, tem vários aspectos aí que eles devem ter levado em conta, né? Sim, não é o primeiro caso que um militar envolvido em algum incidente assim tem algum problema de saúde e tenta conseguir recurso com a própria instituição e a instituição nega. As pessoas que eu vou citar agora não eram envolvidas diretamente com o meio militar, mas, segundo elas, o que aconteceu foi culpa do meio militar. O caso Cash Landrum, que duas mulheres, eram uma mãe, uma tia e o filho. Elas estavam no carro, viram um objeto triangular muito grande, um diamante voando com fogo saindo assim, se aproximaram, sentiram o calor do objeto e tudo. Depois elas, segundo elas, né, helicópteros militares escoltaram o objeto para longe, que sumiu de vista, e passou um tempo, elas chegaram em casa, elas se sentiram como se tivesse queimado por sol, alguma coisa assim muito forte, começaram a desenvolver problemas de saúde, tipo de exposição à radiação mesmo, foram processar o Estado, e o Exército falou que não, isso não é nosso, os helicópteros nunca estiveram lá e tal, e ficou por isso mesmo. Pois é. Aqui no Brasil teve o Barroso, né? Putz, eu ia falar disso agora. Ele conseguiu algum tipo de benefício, né? Por ter sido atacado por OVNIs, né? Cara, ele conseguiu ser aposentado pelo INSS por abdução, né? Isso.
Ó, promessa aqui, nós vamos voltar pra falar do caso Cash Landrum e do caso Barroso, nós vamos contar essa história. Cara, eu acho isso do caso Barroso fantástico, porque é um precedente histórico isso. Sim, muito bom, né? Um caso fantástico também. Então aguardem aí que nós vamos voltar pra falar mais do caso Barroso e do Cash Landrum. Aproveitando, Jackson, que a gente tá aqui falando dessas coisas e novidades, pesquisando para essa pauta também, eu cheguei em algumas fotos que aparentemente foram divulgadas em 2021. Não fotos tiradas pelos militares da base, mas um caçador que estava ali nas proximidades da floresta de Rendlesham. Nessa noite do avistamento, ele viu as mesmas luzes que os militares viram e ele tirou fotos. São 5 ou 6 fotos, se eu não me engano, tô vendo aqui. E são umas fotos bem interessantes, né? Que fica bem nítido que se as fotos forem reais, nunca que foi farol que eles viram. Pois é, e aí levanta algumas questões interessantes, né? Por que isso nunca foi citado antes, nem pelas testemunhas, os militares envolvidos, que confirmam todo o incidente e defendem a origem extraterrestre dele, e por que não é citado nas documentações oficiais, e por que só agora ele veio à tona? Agora, as fotos são realmente interessantes. Né? Mostra uma floresta, que possivelmente é a de Rendlesham, um objeto luminoso, inicialmente ao nível do solo, no horizonte, e depois mais alto no céu. Você vê que é algo que se elevou ali, então... Sim, e tem inclusive umas fotos que tá entre as árvores, e parece um orbe, uma mãe do ouro, entre as árvores. Pois é. E a grande questão é por que isso não foi falado antes, por que não teve repercussão disso. Esse caso é muito interessante porque, como eu falou, se abrir um precedente e eles admitirem que isso é real, esse militar ele teria todo o direito a amparo pelo Estado, porque ele teria se ferido ou tido problema de saúde em decorrência da prática do serviço dele. Sim. Então, o acobertamento ainda tá mais nessa. Eles não querem se envolver nesse ponto de ter que prestar auxílio a alguém que se viu, sei lá como é que eu posso dizer, prejudicado pelo fenômeno. Pois é. É um caso realmente bem intrigante, né? Sim. Agora, só uma perguntinha. Falam que esse é o caso Roswell, da Inglaterra. A gente liga muito o caso Roswell com queda de OVNI e corpos. Tem alguma coisa nesse sentido, de avistamento de seres, alguma coisa nesse caso ou não? Não. Eu ouvi algumas rápidas menções sobre figuras se deslocando embaixo do objeto triangular, mas isso eu não encontrei qualquer tipo de informação adicional, né? Então, possivelmente, talvez seja boato ou ruído que surgiu no caso aí com o tempo, né? Vai saber. De repente a gente volta para revisitar esse caso, porque gravando aqui hoje, a gente foi conversando aqui, foi achando coisas e pontas soltas. Então, de repente, quando a gente for abordar ou o Cash Landrum ou o Barroso, a gente volta aqui para dar algum feedback, se a gente descobrir mais alguma coisa. Isso aí. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então é isso, esse foi o nosso episódio ufológico de Natal, um caso ufológico no mesmo dia do aniversário do Sr. UFO Jack. No dia do Natal, depois que todo mundo aí comer pra caramba, abrir presente, fazer um amigo oculto, vão lá no Instagram, dê uns parabéns pro Sr. UFO Jack, ele merece. E valeu. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. E se por acaso aparecerem mais informações desse caso, a gente vai voltar pra falar igual eu falei antes. E eu vou deixar na descrição do episódio esse link dessa matéria. Essas fotos elas apareceram numa matéria do R7. Sim, é questionável, é o R7. Mas as fotos estão aí, se alguém tiver mais informações, entre em contato. Vamos tentar descobrir a origem mesmo dessas fotos. Por incrível que pareça, foi a única fonte da informação que eu achei foi essa. Então vai saber se é real ou não. Eu vou deixar na descrição do episódio também o link lá do canal Fenômeno, já que está preparando uma matéria completa sobre esse caso, com aquele velho esquema que ele sempre faz. Fotos do Google Maps mostrando a localização da base, da floresta, onde foi avistado, nomes, tudo certinho. O dossiê completo estará lá. E não é demais lembrar que, como ele falou, para os membros que entrarem lá para dar uma força lá para o canal, vão ter acesso exclusivo ao áudio desse dia aí com legendas, tá? Em vídeo, com legenda bonitinho, para vocês tentarem entender o que aconteceu lá. Beleza? E eu vou deixar também as fotos na postagem do Instagram. Eu vou pegar essas fotos aqui que são supostamente no incidente e vou deixar junto na postagem do Instagram deste episódio. Arrasta ele pro ladinho que vocês vão ver as fotos.
E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá no Apoia-se e dar uma força pra gente, já entra lá no nosso grupo do WhatsApp. O link tá lá no mural. Você entrou no Apoia-se, o link é a primeira postagem do mural. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Chama eu, chama o Jackson lá, chama todo mundo que tá lá, a galera toda tá lá. Vamos trocar uma ideia sobre isso, trocar relatos, discutir esse caso, o que vocês acham dessas fotos. E na descrição do episódio também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. Tem muita coisa lá, de camisas a revistas, pôsteres, dê uma conferida. E um último recado, acessem o canal Jackson Camargo no YouTube, é o canal novo do Jackson, né, Jackson, que tá com matérias em inglês lá, expandindo o conteúdo ufológico pro resto do mundo. Então, se inscrevam lá, deem uma força para continuar tendo alcance no YouTube. Valeu! Então é isso, eu gostaria de desejar um Feliz Natal para todo mundo que está escutando a gente, saúde, paz, amor no coração, respeito ao próximo, sempre mantenham a cabeça aberta, afinal de contas, a gente nunca sabe o que pode acontecer, esses fenômenos são inexplicáveis e inesperados, e um dia a sua chavinha também vai virar, acredite, se quiser.